Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. Sociedade de Crédito Imobiliário, a SCI. Eu tenho aqui instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional que são especializadas em operações de financiamento imobiliário, além de também integrarem o sistema financeiro de habitação. Tá? Então, a atividade principal aqui da Sociedade de Crédito Imobiliário vai ser voltada ao ramo imobiliário. Ela é constituída na forma de sociedade anônima e, em sua denominação social, tem que ter a expressão crédito imobiliário. Qual que é o objeto social? E quando eu falo de objeto social, eu estou falando das atividades da Sociedade de Crédito Imobiliário. Concessão de financiamentos destinado à aquisição, a construção, produção, reforma ou ampliação de imóvel residencial, inclusive o terreno, tá? Chama atenção aqui porque mesmo se o cliente ele quiser fazer o financiamento da compra de um terreno, ele vai poder acessando uma sociedade de crédito imobiliário, tá? Não tem problema. Ou se ele for fazer uma reforma ou ampliação, também não precisa necessariamente ser a compra, a aquisição, né, de um imóvel. Concessão de financiamentos para aquisição de material para a construção, ampliação ou reforma de imóvel residencial em terreno de propriedade do pretendente ao financiamento ou cuja posse seja por esse detida, tá? Então, além também de permitir, por exemplo, a aquisição de um terreno, a sociedade de crédito imobiliário ela também pode fornecer empréstimo para aquisição de material de construção, também é possível. Repasse de recursos para financiamento das operações imobiliárias, que é quando ela recebe, então, um crédito de outra instituição, concessão de crédito para empresas que promovem projetos de construção de imóveis residenciais e a prestação de garantia. Essas aqui são as principais atividades, tá? Como é que a sociedade de crédito imobiliário ela capta dinheiro para poder emprestar, tal como a gente viu aqui? Ela pode captar através de depósito de poupança, letras hipotecárias, letras financeiras, letra de crédito imobiliário, cédulas hipotecárias, cédulas de crédito imobiliário, certificados de cédula de crédito bancário. São exemplos aqui de títulos relacionados ao setor imobiliário, tá? Além do depósito de poupança, que a gente conhece aí por ser muito tradicional. Depósitos interfinanceiros também no mercado interbancário, repasses e refinanciamentos contraídos no país, empréstimos e financiamentos contraídos no exterior, tá? E operações ativas, que é justamente aquela ideia de fornecer crédito, tá? Então, financiamento para a construção de habitações, abertura de crédito para a compra ou construção de casa própria, financiamento de capital de giro a empresas incorporadoras, produtoras e distribuidoras de material de construção. Então, a atividade ativa de uma sociedade de crédito imobiliário, em resumo, né, vai ser financiamento e empréstimos voltados ao setor imobiliário. E aí no objeto social a gente viu que, inclusive, né, pode daqui a pouco fazer a concessão de financiamento para aquisição de material de construção. Eu chamo a atenção para um detalhe importantíssimo, tá? Desde a década de 80, as sociedades de crédito imobiliário, elas não captam recursos do público e atuam somente na condição de repassadoras de recursos do sistema financeiro de habitação. Então, por mais que se a gente olhar na legislação, a sociedade de crédito imobiliário ela pode captar recursos do público através de depósito de poupança, como está aqui, por exemplo, atualmente ela não faz mais isso, tá? Desde essa década de 80, elas apenas atuam como repassadoras de recursos de outras instituições do sistema de financeiro de habitação. Quer uma outra instituição que está aqui que pode fazer esse tipo de repasse? Caixa Econômica Federal. A Caixa, ela pode daqui a pouco receber algum tipo de solicitação de empréstimo e ela pode repassar esse empréstimo aqui à sociedade de crédito imobiliário. Inclusive, né, tá no objeto social dela. Agora, eu posso ter um banco múltiplo que tenha a carteira de crédito imobiliário, que é a carteira da sociedade de crédito imobiliário. E aí ele vai poder fazer essas atividades aqui, tal como a gente viu. Inclusive,
captar através de depósito de poupança. Isso porque, para um banco múltiplo captar através de depósito de poupança, ele precisa da carteira de crédito imobiliário. Tá? Então, qual que é o ponto? Sociedade de crédito imobiliário, unicamente, atualmente, elas não captam recursos do público. Agora, um banco múltiplo que tenha uma carteira de crédito imobiliário, ele pode captar através de depósito de poupança. E também no setor de habitação, setor imobiliário, eu tenho as companhias hipotecárias, que são instituições financeiras que devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima, tá? Então, diferente de uma associação de poupança e empréstimo, que tem que ser constituída na forma de sociedade civil, a companhia hipotecária, ela é na sociedade anônima. No objeto social, que a gente tem as atividades listadas, eu tenho o seguinte, tá? Concessão de financiamentos destinado à aquisição, construção, produção, reforma ou comercialização de imóveis, inclusive terrenos, tá? Concessão para aquisição de materiais de construção, reforma ou ampliação de imóveis, concessão também de empréstimos e financiamentos garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de bens imóveis, uma forma de garantia, né? Duas, na verdade, hipoteca e alienação fiduciária, compra e venda e o refinanciamento e administração de créditos garantidos por hipoteca ou alienação fiduciária, a administração de fundos de investimento imobiliário, repasses de recursos relacionados a programas imobiliários e a prestação de garantias. Então, a atividade aqui é bem semelhante ao que a gente tem com a sociedade de crédito imobiliário, tá? Atualmente, as companhias hipotecárias elas não estão autorizadas a receber depósito de poupança. Essa é uma diferença, tá? Enquanto que a sociedade de crédito imobiliário ela pode captar através de depósito de poupança, as companhias hipotecárias elas não podem, tá? Então, como é que ela capta recurso? Através de outros títulos do setor imobiliário, tá? Letras hipotecárias, letras do crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas, letras financeiras, que essa é mais comum, né? Cédulas hipotecárias, cédulas de crédito imobiliário, certificados de cédulas de crédito bancário, depósitos interfinanceiros, empréstimos, financiamentos no país e no exterior. E as operações ativas, elas são vinculadas aqui à concessão de financiamentos no ramo imobiliário. Sociedade de crédito, financiamento e investimento. Aqui, né, eu tenho as conhecidas financeiras, que são instituições privadas que fornecem empréstimo e financiamento para a aquisição de bens, serviços e capital de giro. Elas são constituídas sob a forma de sociedade anônima e, em sua denominação social, deve constar a expressão crédito, financiamento e investimento, tá? Então, a financeira, ela tem essa característica de atuar diretamente com os seus clientes, fornecendo crédito para a aquisição de bens, né? Quer comprar um carro, quer comprar daqui a pouco algum tipo de serviço também, né? Quer fazer um empréstimo para um serviço, ou ainda, se for uma empresa, quer receber para capital de giro. Tem essa característica aqui de ser um empréstimo mais a curto prazo. Muitas das financeiras não ligadas a bancos, né? Ou seja, quando eu não tenho um banco que tenha a sua financeira, nesses outros casos aqui eu tenho que as financeiras elas fazem parte de conglomerados econômicos e operam como braço financeiro de grupos comerciais ou industriais. O que significa isso? Um exemplo, né? A gente pode ter daqui a pouco uma concessionária de veículos cuja atividade é vender veículos, mas ela pode também ter uma financeira vinculada, aonde se o cliente ele está precisando de dinheiro para comprar aquele carro, ele pode solicitar dinheiro para aquela financeira que está ali junto, né? Como um braço financeiro. Mas Renan, por que ele não vai pegar esse dinheiro com um banco que ele tem conta, por exemplo? Bom, pode ser que, dada as características daquele empréstimo que vai ser feito, pode ser que o banco dele não atenda, ou talvez a taxa de juros seja muito alta, né? Isso porque bancos assim que são mais grandes, eles colocam algumas limitações quando o cliente ele vai pedir dinheiro emprestado para comprar um carro, né? No meu banco, por exemplo, só era possível pegar dinheiro emprestado por um carro que ele tinha no máximo 5 anos de uso. Então, se a pessoa está no ano de 2020, ela só poderia pegar recurso para comprar um carro que fosse fabricado depois de 2015. Se ela quisesse pegar dinheiro emprestado para comprar um carro de 2013, aquele banco não ia atender ela. E aí pode ser que uma financeira atenda, tá? Não que eu digo que não atenda, né? Mas ele não conseguiria pegar um crédito para comprar o carro especificamente.
ele teria que pegar um crédito pessoal, que a taxa de juros é muito mais alta. Tá? Então, as financeiras, elas têm essa característica de trazer mais flexibilidade na hora de conceder o crédito. Por outro lado, né, por ter essa flexibilidade, pelo fato da operação ter um pouco mais de risco, aí as taxas de juros elas também tendem a ser mais altas para compensar esse risco que as financeiras têm, tá? Então, eu coloquei aqui, é o caso, por exemplo, né, de algumas lojas de departamentos e montadoras de veículos que possuem suas próprias financeiras, concentrando suas operações no financiamento dos seus próprios produtos. As financeiras também podem operar em nichos que não são atendidos pelos conglomerados bancários, principalmente nos empréstimos e financiamentos com características específicas. Risco mais elevado, né? Fornecer dinheiro para aquelas pessoas que estão negativadas. A financeira, dependendo da situação, ela atua nesse tipo de operação. Mas, de novo, né? A operação mais arriscada, juros, ele tende a ser mais alto. Financiamento de veículos usados, convênio com estabelecimentos comerciais. Como é que as financeiras elas captam dinheiro, tá? Atualmente elas podem emitir CDB, RDB, DPGE, que é o depósito a prazo com garantia especial, e letra financeira. Letra de câmbio, tá? Que era a principal forma de captação de recursos de uma financeira era através da letra de câmbio, tá? Mas atualmente a legislação permite que as financeiras captem recursos através de CDB, tá? Mas antes não era permitido, e aí a principal forma de captação era através de uma letra de câmbio. Letra de crédito do agronegócio, emissão de LCA, letra imobiliária garantida e depósito interfinanceiro, quando ela faz operações com outras instituições financeiras. Entre as operações ativas, eu tenho os empréstimos e financiamentos de bens, serviços e capital de giro, tal como a gente viu aqui. Sociedade de crédito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte. Aqui eu tenho uma instituição que ela é criada principalmente, né, para atuar no acesso ao crédito por parte de microempreendedores, que são pessoas naturais, e de empresas de pequeno porte, que aí eu já estou falando de pessoas jurídicas, tá? Essa é a principal atividade dela, fornecer recursos, então, para microempreendedores e empresas de pequeno porte. Elas devem ser instituídas sob a forma de companhia fechada, primeiro ponto, ou de sociedade limitada, devendo constar a expressão sociedade de crédito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte na denominação social. Característica importante aqui, tá? Elas são impedidas de captar, sob qualquer forma, recursos do público, bem como emitir títulos e valores imobiliários destinados à colocação em ofertas públicas. Por outro lado, elas podem atuar como correspondentes no país, tá? Então, essas sociedades aqui, qual que é o foco dela? É emprestar dinheiro a microempreendedores e empresas de pequeno porte. Mas, para isso, elas não podem captar recursos do público, nem também podem emitir títulos e valores imobiliários destinados à colocação em oferta pública. Isso a gente já tem para as outras instituições financeiras que não podem, por exemplo, emitir debêntures, tá? Bom, operações passivas. Então, como é que elas conseguem um dinheiro para fazer as suas atividades? Repasses e empréstimos originários de instituições financeiras, de entidades voltadas para ações de fomento e desenvolvimento, inclusive de organizações da sociedade civil de interesse público e fundos oficiais. E elas também podem captar através de recursos junto aos bancos por meio de depósito interfinanceiro. Suas operações ativas é o financiamento e a prestação de garantias somente a microempresas ou empresas de pequeno porte, bem como a pessoas físicas no desempenho das atividades relativas ao seu objeto social. Sociedade administradora de consórcios. Vamos lá. A administradora de consórcios é uma pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, tá? O que é o consórcio? O consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados. Eu vou ter assim, né? Eu vou ter aqui a sociedade administradora de consórcio, que ela vai vir aqui e ela vai formar um grupo de consórcio, que é a reunião aqui de várias pessoas que vão estar juntando recursos, né? Vamos supor que cada pessoinha aqui está colocando R$ 1.000 durante o prazo de 72 meses nesse grupo de consórcio. Isso vai formar
um fundo, e esse fundo ele vai ser utilizado de forma periódica para fazer a compra de bens, sejam bens móveis ou imóveis. Daqui a pouco, né, esse fundo está comprando carros, ou melhor, né, está fornecendo recursos para que as pessoas que estão nesse grupo de consórcio possam comprar os seus carros. É diferente do que pedir um empréstimo, do que pedir um financiamento. Aqui as pessoas estão juntando seus recursos e mês a mês aqui elas estão recebendo o valorzinho do fundo para conseguir comprar o seu carro. É uma ideia muito parecida, né, com a de um fundo de investimento. A diferença é que o fundo de investimento é utilizado para aplicação financeira. Aqui não. Aqui o objetivo dessa reunião das pessoas é de receber o dinheiro para comprar um bem. De novo, né? Pode ser um carro, pode ser uma casa, ou pode ser daqui a pouco o dinheiro utilizado para a prestação de um serviço. Então, consórcio é a reunião de pessoas naturais, tal como está aqui, ou ainda, né, pode envolver também pessoas jurídicas. Em grupo, elas estão em um grupo, esse grupo tem um prazo de duração, no nosso caso aqui foi 72 meses, e número de cotas previamente determinados, tá? Então, cada pessoa aqui vai colocar recursos, que é o que a gente chama de cotas desse fundo aqui, promovido por uma administradora de consórcio, ou seja, quem vai promover essa reunião das pessoas é uma sociedade administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar aos seus integrantes de forma isonômica a aquisição de bens ou serviços por meio de, esse é o ponto, tá? Autofinanciamento. É diferente eu conseguir, por exemplo, comprar o carro através de um consórcio do que comprar ele através de um empréstimo. Através de um empréstimo, eu vou solicitar isso à instituição financeira, eu vou ter o spread bancário, né? Vou ter que pagar os juros, a instituição ela vai receber através da diferença das taxas, tal como a gente viu. Aqui não. Aqui o grupo está se autofinanciando. Eu não tenho spread bancário aqui, eu não tenho nem juros aqui. Né? A forma de remuneração da sociedade administradora de consórcio vai ser através da chamada taxa de administração, porque aqui ela está fazendo uma prestação de serviço, ela está administrando esse grupo de consórcio, tá? E mais um ponto é lembrar aqui, né, que elas têm que ser constituídas ou sob a forma de sociedade limitada ou então sociedade anônima. Em relação aqui à supervisão, como é que funciona, tá? O Banco Central ele é responsável pela normatização, autorização, supervisão e controle das atividades do sistema de consórcio. As administradoras de consórcios devem remeter periodicamente ao Banco Central informações contábeis e não contábeis sobre essas operações aqui de consórcio. A quem que elas têm que remeter? Ao Banco Central. Perfeito? Bom, em relação aqui, né, a essa etapa aqui, que a pessoa ela recebe o dinheiro dela para comprar o carro, para comprar a casa, ou então para receber a prestação de serviço, isso é o que a gente chama de contemplação, tá? E aí eu trouxe para vocês alguns pontos importantes aqui em relação à contemplação. Embora, tá, a gente estude mais detalhes quando a gente estuda especificamente o consórcio. Mas vamos lá. A contemplação é a atribuição do crédito, do dinheiro, ao consorciado para aquisição do bem ou serviço. Então, né, as pessoas estão guardando aqui R$ 1.000 de forma periódica e vamos supor que aqui a gente tem 100 pessoas nesse grupo. E aí, como cada pessoa está guardando R$ 1.000, esse fundo aqui, ao final de um mês, ele vai ter um montante de R$ 100.000. Se o objetivo é comprar um carro no valor de 70 mil, no primeiro mês, eu já consigo fazer a compra de um carro, não é? Eu tenho 100 mil, o carro custa 70. Mas para isso eu vou ter que transferir esse crédito para uma dessas 100 pessoas que estão nesse grupo. E fazer isso, né? Transferir esse dinheiro a uma dessas pessoas para que ela possa comprar o seu carro, é o que a gente chama de contemplação. Que é quando a pessoa ela recebe o crédito para fazer a compra. As contemplações elas podem ocorrer por meio de sorteios ou lances, né? Como é que eu vou definir qual dessas 100 pessoas aqui vai receber esse valor, né? Porque todas querem receber o quanto antes para comprar o seu carro. Então, essa contemplação ou ela vai acontecer por meio de sorteio ou então por lance, que é quando as pessoas elas vão antecipar o valor que elas têm que pagar lá no consórcio. A contemplação por lance somente pode ocorrer depois de efetuadas as contemplações por sorteio ou se essas não forem realizadas por insuficiência de recursos do grupo de consórcio, tá? Uma regra. Eu posso ter a contemplação por sorteio ou por lance, mas a de lance só vai acontecer
depois da contemplação por sorteio. Ou se eu não pude realizar a contemplação por sorteio porque faltou recurso, daí se a pessoa vai lá e dá um lance, ela está antecipando o dinheiro e aí ela vai conseguir então receber a carta. Uma vez contemplado, o consorciado ele terá a faculdade de escolher o fornecedor e o bem, desde que respeitada a categoria em que o contrato estiver referenciado, tá? Se o objetivo é comprar um carro aqui, o nosso consorciado ele vai ter a liberdade de escolher qual carro ele quer contratar. Ainda, né, que é comum que os consórcios eles fiquem referenciados em um carro específico, né? A carta aqui, quando eu falo carta, né, eu estou falando desse consórcio, pode ser referenciada em, não sei, daqui a pouco em um carro específico, um Onix. Só que na hora que a pessoa ela recebeu, ela pode comprar outro carro, ela não precisa comprar necessariamente um Onix. Mas tem que respeitar, né, o contrato. Não pode daqui a pouco isso daqui ser de carro e ela daqui a pouco comprar uma casa, por exemplo, tá? Tem que respeitar essa característica do contrato. O fato de a administradora eventualmente ser vinculada a alguma concessionária, revendedora ou montadora de veículos, não pode restringir a liberdade de escolha do consorciado, tá? Então, se a administradora de consórcio aqui, ela tem daqui a pouco algum tipo de vinculação a uma concessionária, isso não vai impedir de que o cliente ele possa escolher de outras concessionárias, tá? É isso que a legislação fala a respeito dessa parte. Bolsas de valores. Eu tenho aqui sociedades anônimas ou associações civis, pode ser uma forma ou pode ser a outra, com o objetivo de manter um local ou sistema adequado ao encontro de seus membros e a realização entre eles de transações de compra e venda de quê? Tá aqui, ó. Títulos e valores imobiliários, derivativos e mercadorias em um mercado que ele é livre, aberto, especialmente organizado e fiscalizado por seus membros, que é o que a gente chama de autorregulação, e também pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, o que é a Bolsa de Valores? É esse ambiente que ele é digital, aonde acontecem as negociações de valores mobiliários, tá? Então, é o seguinte, eu tenho uma empresa aqui que ela vai fazer a emissão de algum título de valor mobiliário. Pode ser daqui a pouco a emissão de ação, pode ser a emissão de derivativos. Para isso, ela vai precisar de uma corretora ou um banco de investimento para atuar aqui fazendo a distribuição dos produtos de investimento e esses títulos de valores imobiliários, eles vão ser negociados aqui, na Bolsa de Valores. E do outro lado, eu tenho um investidor que está com a vontade de comprar, de investir o dinheiro dele nessa empresa. E para isso ele vai comprar os títulos que estão aqui, no ambiente de Bolsa de Valores. Aí ele pode comprar ações, pode comprar fundos de investimento, cotas de fundo de investimento, né, cotas de fundos imobiliários, pode também fazer contratos de derivativos, pode também fazer contratos envolvendo moedas estrangeiras. Então a Bolsa de Valores é como se fosse um mercado aonde está disponível vários títulos e valores imobiliários para que os clientes possam adquirir esses títulos. Só que a gente vê que o investidor ele não acessa diretamente esse mercado. Ele precisa ter uma corretora ou um banco de investimento fazendo a intermediação dessa operação. E aí o investidor, por exemplo, né, vamos supor que ele quer comprar as ações de uma empresa que está na Bolsa de Valores. Aí ele quer comprar aqui 100 mil reais das ações dessa empresa. O que ele vai fazer? Ele vai acessar diretamente a Bolsa de Valores? Não. Ele vai acessar a sua corretora, e aí pode ser através do celular, né? Vai lá no aplicativo que ele tem da sua corretora, manda uma ordem de compra dessas ações, querendo comprar 100 mil reais dessas ações aqui, e a corretora vai lá, acessa a Bolsa de Valores, compra essas ações em nome de seu investidor e depois ela passa a custodiar, então, essas ações. É assim que funciona, tá? Bolsa de Valores é só esse ambiente onde a gente tem as negociações de títulos e valores imobiliários e o investidor e a empresa também que está aqui do outro lado fazendo a emissão desses títulos, eles não acessam diretamente o ambiente. Precisa aqui de um intermediador. Bom, uma característica da Bolsa de Valor é que ela busca a chamada melhor formação de preço, em que as ofertas de compra e venda são divulgadas em tempo real. Ou seja, a Bolsa ela se esforça para garantir que os preços dos ativos negociados reflitam de forma justa e transparente a oferta e demanda dos investidores no mercado. O que significa isso? Como no ambiente de Bolsa
eu tenho muitas pessoas comprando e vendendo ações, né, usando aqui ações como exemplo, a bolsa de valores, ela transmite a oferta aqui, quanto que está sendo o preço de compra, quanto que está sendo o preço de venda, em tempo real, para que uma pessoa ela não compre por um valor que está fora do mercado. E isso é o que a gente chama de melhor formação de preço, para que ninguém seja prejudicado. Tá certo? E um outro ponto relacionado aqui à bolsa de valores é que a fiscalização desse ambiente aqui é feito pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, e também é feito pela autorregulação, que é quando as próprias entidades aqui estabelecem regras para que sejam seguidas, tá? Bom, no Brasil, a atual Bolsa de Valores, que é esse ambiente digital onde a gente vai ter a negociação dos ativos, é a B3, que ela é sediada em São Paulo e que surgiu da fusão da BMF Bovespa com a CETIP em 2017, após a aprovação da CVM, tá? Então, no ano de 2017, a CETIP, que cuidava desses títulos de renda privada, né, exemplo de debêntures, se fundiu com a BMF Bovespa, onde a gente tinha a negociação com ações. E aí a B3 ela começou então a atuar, oferecendo esse ambiente onde a gente tem não só ações, mas a gente tem também títulos de renda fixa, renda variável, todos disponíveis na B3. E percebam aqui que o B3 é porque aqui eu tenho essa sigla, né? Brasil, Bolsa e Balcão, tudo na mesma empresa aqui. Entre as funções aqui da B3 eu tenho o seguinte, que ela é uma entidade registradora de ativos, ela faz o registro dos ativos financeiros que compreende o armazenamento das informações, ela também faz a compensação e liquidação, isso daqui é mais relacionado ao sistema de pagamentos brasileiro, tá? Ela verifica e cuida para que as compras e vendas de investimentos sejam realizadas de forma segura e que o dinheiro e os investimentos sejam entregues corretamente para cada pessoa. Então, a pessoa que compra ação, ela vai ter que receber aquela ação que ela está comprando. E a pessoa que vendeu, ela vai ter que receber o dinheiro pelo qual ela vendeu o título. E a B3, ela cuida, né, para que essas duas pessoas recebam, então, os seus direitos. Central Depositária de Ativos. A B3 também cuida de registrar e guardar os títulos de investimento que as pessoas compram para garantir a segurança dos ativos. E ela também é uma contraparte central garantidora. Ela age como intermediária e se responsabiliza caso alguém não cumpra com o combinado nas operações com alguns tipos de investimento, garantindo a integridade da operação conforme combinado, tá? Então, se eventualmente eu tenho que um comprador, por algum motivo, ele não fez o pagamento que ele deveria ser feito, a B3 ela vai garantir o pagamento ao vendedor que vendeu aquele título ao comprador. Então, ela é como se fosse uma vendedora para cada comprador e ela é uma compradora para cada vendedora, porque ela está ali garantindo que ambas as partes recebam o que lhe é devido, tá? Perfeito, então são as principais funções aqui da B3. Corretoras e distribuidoras. Primeiro, em relação às corretoras, tá? São instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações ou por cotas de responsabilidade limitada. São supervisionadas tanto pelo Banco Central quanto pela CVM, tá? Então vamos lá. Na denominação social de uma corretora, eu tenho que ter o nome corretora de títulos de valores imobiliários. E qual que é a principal atividade da corretora? Ela exerce uma intensa atividade de intermediação, oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet, home broker, consultoria financeira, clubes de investimento, financiamento para compra de ações, né? Se a pessoa, por exemplo, ela quer comprar ações, mas ela não tem recurso, ela pode solicitar como se fosse um tipo de empréstimo à corretora e assim ela consegue comprar suas ações. Isso, na verdade, é chamado de conta-margem, tá? É quase como se fosse um limite que a pessoa tem ali disponível para fazer a compra de ações além do seu saldo. Ela também vai prestar serviços aqui de administração e custódia de títulos e valores imobiliários dos clientes. O principal ponto aqui da corretora, então, é que ela vai atuar no âmbito do mercado de valores imobiliários. E aí ela vai oferecer, então, serviços que sejam relacionados ao mercado de valores imobiliários. A exemplo, né, de uma plataforma de investimento. Então, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o investidor que deseja comprar as ações que estão lá no ambiente de bolsa.
Aí a corretora vai atuar como uma intermediadora, oferecendo uma plataforma que pode ser um home broker, né, que a pessoa vai acessar aqui atualmente pelo celular, e aí ela vai conseguir mandar suas ordens de compra aqui para a corretora, tá? É possível fazer isso porque a corretora ela disponibiliza esse tipo de serviço. Mas além disso, tá? Além dessa intensa atividade aqui de intermediação, as corretoras elas também operam em bolsa de valores por conta própria, né? Sem envolver aqui seus clientes ou então por terceiros que são seus clientes. Elas fazem a subscrição de emissão de títulos de valores imobiliários no mercado, compra e venda de títulos de valores imobiliários por conta própria e de terceiros. Elas se encarregam da administração de carteiras e da custódia de títulos, exercem a função de agente fiduciário quando a gente tem uma empresa fazendo a emissão de uma debênture, por exemplo. As corretoras podem atuar como agente fiduciário dos seus clientes, representando esses clientes em etapas importantes da emissão das debêntures dessa empresa. Elas também podem fazer operações de câmbio, se autorizadas pelo Banco Central, podem instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento, emitir certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de debêntures, praticar operações de conta-margem, que a gente já sabe, né, que é essa forma de financiamento para a compra de ações, praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico por conta própria, né, por conta dela mesmo, ou então por ordem de seus terceiros, tá? Por essas atividades, por esses serviços que são prestados pelas corretoras, elas cobram taxas e comissões. Aqui a gente não tem aquela intermediação financeira que a gente tem nos bancos comerciais, nos bancos de investimento, de desenvolvimento, onde a gente tem as instituições captando, né, e emprestando recursos. Aqui é mais uma prestação de serviços que acontece e por isso as corretoras e distribuidoras elas são remuneradas por taxas e comissões. Bom, só para a gente falar então em relação à distribuidora, porque não é muito diferente do que a gente tem para uma corretora, tá? Vamos lá. A sociedade distribuidora de títulos de valores imobiliários, conhecidas como distribuidoras, são instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações ou cotas de responsabilidade limitada. Mesma situação que a gente tem aqui, tá? Assim como as corretoras, as distribuidoras elas exercem uma atividade intensa de intermediação, pela qual também geralmente cobram taxas e comissões. Igual, tá? Então, é tudo igual, a diferença é que na denominação social uma distribuidora vai ter que conter o nome distribuidora, e ela vai atuar nesse fluxo aqui, tal como uma corretora. Então, por que a gente tem duas, né? Se as duas fazem a mesma coisa? Porque antigamente não era assim. Antigamente, as distribuidoras elas eram diferenciadas das corretoras por não poderem operar diretamente nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores, razão pela qual elas concentravam os seus esforços apenas na distribuição dos títulos. Elas não podiam, então, atuar diretamente aqui, no ambiente de bolsa ou de balcão. Elas apenas se concentravam em fazer a distribuição de títulos emitidos pelas empresas. E isso mudou, tá? Essa vedação de operar diretamente no sistema de negociação, ela deixou de existir após a decisão conjunta do Banco Central e da CVM. Em 17 de setembro, tá? Isso, na verdade, de 2009, né? Já tem um tempo. Que autorizou as distribuidoras a operar diretamente nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores, tá? Então, atualmente, não existe mais essa diferenciação e corretoras e distribuidoras podem fazer as mesmas atividades. O que eu chamo a atenção aqui? Eu chamo a atenção que as duas, tá? Podem operar com câmbio, porque geralmente as questões de prova vêm perguntando nesse sentido, se a corretora ou a distribuidora pode operar com câmbio, e sim, elas podem, tá? Por que as provas elas fazem isso? Porque a gente tem a corretora de câmbio, que é um tipo de instituição que pode realizar operações de câmbio, compra e venda de moeda estrangeira. E a gente tem a corretora de títulos e valores mobiliários, que vai operar com títulos de valores mobiliários, mas que também pode fazer operações de câmbio.